A paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Estamos estudando no primeiro trimestre de 2021 a lição O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje falaremos com vocês sobre a lição 12, a urgência do discipulado. O textuário encontra-se em Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: chamamos de discipulado na fé ou aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Leitura bíblica encontra-se em Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 a 20, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versículos 42 a 47. Bem, queridos, o discipulado é um tema precioso nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus estabeleceu o discipulado como um método de ensino e um método para a evangelização. O versículo seguinte ao textuário que nós lemos, que lemos o 19, e de fazer discípulos em todas as nações, na continuidade, no versículo 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, a proposta de Jesus era que os discípulos, assim como eles foram discipulados pelo próprio Jesus, pelo próprio Mestre, agora cabia a eles, claro, com a capacitação do Espírito Santo, também fazer outros discípulos, ou seja, transmitir as palavras de Jesus, não só as palavras, mas transmitir a forma de vivência do Senhor Jesus, os princípios, os valores ensinados e vividos pelo Senhor Jesus a outros, para que esses outros também vão repassando sucessivamente a todos aqueles que são alcançados pelo Evangelho. Então nós temos que a Igreja de Cristo é esse conjunto de discípulos e discipuladores, aqueles que têm experiência na fé, aqueles mais vividos, aqueles mais maduros, sustentando, dando suporte, orientando, fortalecendo, discipulando aqueles que vão entrando no reino. Uma igreja saudável, uma igreja com um crescimento sustentável, é uma igreja que dá valor ao discipulado, uma igreja que entende o valor do discipulado, não só crescendo em quantidade, mas também crescendo em qualidade, cada membro assumindo a sua postura no corpo de Cristo, a sua consciência de identidade, de propósito e de missão. E só fazemos isso através do discipulado. Uma igreja que quer cumprir o seu papel, a sua missão no mundo, segundo foi convocado pelo próprio Jesus, que é uma igreja que quer ser a diferença, uma igreja que quer ser sal e luz, ela precisa entender o princípio do discipulado e colocar o discipulado como prioridade nos seus trabalhos, juntamente com a missão, juntamente com o evangelismo, Ela precisa empreender um esforço para que o discipulado ocorra de forma coerente com as Escrituras e de forma como o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu. No Antigo Testamento, vemos a preocupação pedagógica de Deus para com seu povo e com a importância do ensino e da transmissão das leis, do ensino das leis, não como uma mera transmissão de informação, de conhecimento, mas como uma forma de viver a vida. As festas em Israel são exemplo. A Torá estabeleceu as festas em Deuteronômio, capítulo 1, 17, entre elas temos a festa dos tabernáculos, festa das cabanas, as festas das semanas, chamada a festa das colheitas ou Pentecostes, e a Páscoa. Interessante que na própria instituição da Páscoa, Deus coloca o motivo. Lá em Êxodo capítulo 12, 25 e 27, ele diz assim: e acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem,
Que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou à casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então as próprias festas, elas tinham o seu caráter pedagógico. Era um momento de ensino, era um momento de rememoração daquilo que Deus havia feito ao povo de Israel, era o momento do encontro, era o momento da conversa, era o momento da pergunta e resposta, era o momento de diálogo, era o momento de aprendizagem como povo, era o momento da vivência. Então tudo isso servia como forma de discipulado. Deuteronômio 11:19, ele reforça dizendo: ensinai aos vossos filhos, que são nossos primeiros discípulos, são os nossos filhos da nossa casa, falando delas, ou seja, falando da lei, dos preceitos, dos mandamentos do Senhor Jesus, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, no dia a dia, do convívio, na caminhada, não como um ato cheio de formalismo e ritual, mas um ato de vivência. No Novo Testamento, temos essa mesma forma de Jesus ensinando os seus discípulos, ensinando a lei de Deus na prática, no dia a dia, no cotidiano, na forma de tratar as pessoas, na forma de se relacionar com as pessoas, e também Jesus Cristo como Mestre Supremo, considerando cada discípulo nas suas particularidades, na sua personalidade, ensinando na prática como é a viver de Deus. Na cultura judaica, na época de Cristo, era normal, era comum haver essa relação de mestre e discípulos. O rabi com seus talmidim, né? E esses talmidim eram escolhidos entre os melhores estudantes da Torá, ali a partir dos 12 anos. Os estudantes que mais se destacavam eram chamados para ser o talmidim do seu rabi. Porém, Jesus, ele quebra esse paradigma e ele chama pescadores, pessoas simples, galileus, alguns, inclusive Mateus era publicano, algum era zelote, era guerrilheiro. Então, Jesus mostra dessa forma esse caráter universal do discipulado, que está na figura do seu mestre, não apenas escolher os melhores alunos, escolher as pessoas de proeminência na sociedade, mas todos aqueles que aceitarem, que ouvirem o convite do vinde, eles também são chamados a participar do discipulado. Então, Jesus nos ensina que o discipulado é mais vivencial do que expositivo ou instrutivo. O discipulado é mais do que mera transmissão de informação e conhecimento. Discipulado não é catequização. Discipulado não é um curso de 12 lições que você depois dá um diploma para a pessoa. Discipulado é constante, é vivência e convivência. Discipulado é estabelecer uma referência para a vida e para a caminhada. É mostrar na prática como seguir os passos de Jesus. É levar a pessoa a ser um imitador de Cristo, é conduzir as pessoas a cada vez mais se parecer com Cristo. E dentro disso, o mestre deve ser esse facilitador, esse colaborador e essa figura de referência no início da caminhada. Neste aspecto, cada um de nós somos discípulos um do outro, o mais experiente, o mais maduro, o mais fortalecido na fé deve servir de referência, de suporte ao menos experiente, ao menos maduro. E para haver discipulado, é necessário 2 agentes. Quem tem disposição em ensinar, a responsabilidade pelo ensino, a postura pelo ensino, o cuidado no ensino, o amor pelo ensino, né? O amor tanto pelo ensino quanto pelo aquele que está sendo ensinado. E também a disposição do discípulo em aprender, a consciência que tem que aprender. Ninguém que está com o seu copo cheio pode ser um discípulo. Ninguém que acha que já sabe tudo pode ser um discípulo. Ninguém que acha que pode seguir a sua caminhada com Cristo sozinho é um discípulo. Aliás, quem pensa que pode caminhar sozinho com Cristo, ter o seu próprio culto, ou fazer o seu culto sozinho, dentro do seu lar, prestar a sua caminhada cristã de forma isolada e sozinha,
ou seja, não dependendo da igreja, está equivocado. O caminhada com Cristo é uma caminhada da convivência, do relacionamento, de um aprendendo com o outro, de ensinando o outro, de um com o outro nessa caminhada cristã. No mundo moderno, esse tipo de discipulado vivencial, esse tipo de discipulado onde um mestre, um discipulador, estabelece referência aos seus discípulos, tem sido muito questionado e tem sido muito desacreditado. Nós temos dados e informações à disposição de todos através de um clique no computador ou no celular, né? Dá a falsa sensação que isto basta. Se eu tiver alguma dúvida, eu consulto o Google. Se eu tiver alguma dúvida, eu consulto os mestres do YouTube, do Instagram, do Facebook, né? Então, dá a sensação que não precisamos dessa relação de discípulo e discipulado, e discipulando, numa relação de convivência, de caminhada junto, né? Muito está ligado à disputa por poder, um medo de ser manipulado, e isso é verdade. Algumas pessoas abusam desse caráter de mestre, de discipulador, a falta de amor mútuo pelo aumento da iniquidade, aquele que sabe mais, aquele que tem vivência, não quer se dispor a ensinar aquele que está começando agora, não quer se dispor a ter problemas, a desconfiança mútua, a falsa sensação de que não precisamos de orientação, de guia, de mestres, né? E adotamos mestres distantes de nós, sem olho no olho, sem relacionamento, em que ele não tem um compromisso comigo e eu também não tenho um compromisso com ele. Se eu não gosto, basta desligar o celular ou escolher um outro que tenha mais seguidores. Essa é a falsa sensação do mundo moderno, o mundo que nos distancia um do outro, dizendo, você não precisa de um discipulador, dizendo, você não precisa da convivência, você não precisa de um pastoreio, você não precisa de uma igreja, você não precisa de ninguém, basta você com a sua devoção pessoal, basta você com o conhecimento dos livros, com o conhecimento da internet, é suficiente. E isso tem causado grandes estragos na vida espiritual e na vida da igreja hoje em dia. Então, o que é o discipulado? O discipulado é formado pelo discípulo, aquele que está sendo corrigido, aquele que está sendo exortado, aquele que está sendo ensinado, aquele que está aprendendo, aquele que está seguindo as pisadas do seu mestre, diretamente as pisadas de Jesus Cristo, mas imediatamente as pisadas também do seu discipulador. No hebraico nós temos o talmide, né, ou talmidinho, seguidor. E dizia-se no Oriente Médio, na época de Cristo, que o bom discípulo, que o bom talmide, é aquele que está coberto da poeira que sai dos pés do seu mestre, aquele que está próximo ao seu mestre, aquele que ouve e aquele que ele aprende, né? Na igreja nós temos disso, e Paulo nos ensina no capítulo 15 de Romanos, versículo 1 e 2, que cada um de nós é responsável pelo outro. Aquele que é mais forte deve suportar, dar suporte às fraquezas dos fracos e não agradar a si mesmo. Portanto, cada um de nós agrade, contribua com o seu próximo naquilo que é bom para edificação. Quando nós entramos no reino de Deus, somos inicialmente como crianças. Paulo utiliza o termo neófito lá em 1 Timóteo 3,6. Hebreus fala que as crianças necessitam de leite, Hebreus 5, 13 e 14. Pedro também nos exorta, nós, para crescermos, devemos tomar o leite racional, não falsificado, para que por ele possamos crescer, ou seja, um alimento de fácil digestão, um crescimento progressivo, avançando nas verdades do Evangelho. Então, independente da nossa idade cronológica, independente da nossa maturidade biológica, sermos casados, sermos pais, sermos um ancião, sermos alguém de respeito na sociedade, sermos um profissional formado com nossos títulos de graduação e pós-graduação, quando a gente entra para o reino de Deus, tudo isso fica secundário. Nós voltamos a ser uma criança, precisamos do alimento racional, do alimento de fácil digestão, precisamos ir crescendo ponto a ponto e precisamos desse acompanhamento, desse discipulado, precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, neste momento, mesmo os nossos conhecimentos seculares e teóricos e teológicos não servem. Nós precisamos crescer na maturidade e no convívio social.
Então, o requisito para um discípulo é a disposição do indivíduo, da pessoa em aprender, a humildade de saber, de reconhecer que precisa aprender, a confiança, a convicção e a fé no seu discipulador e na sua comunidade de fé onde ele está sendo discipulado, paciência, não querer crescer fora do tempo, de uma vez por outra, calma, respeitar o processo e ter perseverança, aceitar a exortação, aceitar a disciplina da sua comunidade quando for necessário, tudo isso para o alvo do crescimento. Para o discipulado, para o discipulador, é necessário estar perto, proximidade, ouvir o seu discípulo, observar, prestar atenção, ver as suas particularidades, a sua personalidade, a forma que ele tem, as experiências de vida que ele tem e orar, pedir a Deus sabedoria para que ele use a melhor estratégia de ensino, use a melhor forma, assim como Cristo Jesus, para conduzir aquele discípulo ao crescimento. Por isso, Jesus nos dá aqui a grande comissão que ele institui à sua igreja: ide, ensinai, ide, fazer discípulos, ide, repartam, compartilhem o conhecimento que vocês receberam de mim. Paulo tem essa consciência quando diz lá em 1 Coríntios 11, 23 e 24, o que eu recebi do Senhor, eu também ensino a vocês. João fala isso lá em 1 João 1, a partir do versículo 1 até 5, ele diz assim: o que nós vimos, o que nós ouvimos, isso nós anunciamos, isso nós compartilhamos, para que também tenhais comunhão conosco, para que também possamos crescer. Então o mestre, o discipulador, ele precisa cada vez mais ter mais conhecimento nas Escrituras, na doutrina de Cristo, no Evangelho, a disposição pelo ensino, a paciência, a tolerância, trabalhar para que o seu discípulo também se torne um mestre, também se torne um discipulador, também venha dissipar outros, os novos na fé também venham ser discipulados, repartir aquilo que ele também recebeu. Isto é a proposta bíblica, isto é a educação cristã. Educar é mais do que transmitir teoria, é mais do que dar conceitos, é mais do que aplicar uma cartilha, decorar temas, decorar versículos, decorar conceitos e depois isso ser avaliado numa prova escrita. Ensinar é educar para a vida, é trazer posturas, trazer comportamentos, é ajudar na tomada de decisões, é ajudar na postura de um cristão dentro e fora da igreja, a postura de um cristão como pai, como marido, né, como cônjuge, como esposa, como filha, como aluno das escolas, das universidades, é como ser patrão, empregado, tudo dentro de um contexto bíblico, tudo dentro de uma cosmovisão cristã, tudo dentro dos princípios do reino de Deus. Paulo revela na carta de Tito, falando à igreja, que Tito deveria ensinar os velhos que sejam sóbrios e graves, as mulheres idosas sejam sérias no viver, como convém às santas, as mulheres novas a serem prudentes, a amar os seus maridos, a serem moderadas, os jovens respeitarem os anciãos, os trabalhadores a respeitar os seus empregadores. Nós vemos isso lá em Tito 2, 1, 3, porque ele diz que a graça que nos salvou também é uma graça que ensina-nos a viver a vida de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é a postura do cristão, é transmitir o conhecimento, é ser um discipulador e oferecer essa proposta de discipulado àqueles que estão caminhando na fé. Discipular é ensinar a viver como Cristo viveu, os princípios do Evangelho, e não só uma cartilha de condutas morais. Educação cristã é a preocupação de ajudar as pessoas a crescer na graça e no conhecimento, em como essas pessoas devem seguir o Mestre, seguir os passos de Jesus. E esta é a responsabilidade de cada cristão. Então, o tripé do discipulado deve ser com base na palavra, na comunhão e no serviço. A palavra, como está baseada em Romanos 15, 4.
porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Todo o nosso ensino, toda a nossa doutrina, todo o nosso consolo, edificação, exortação, todo o nosso discipulado tem que ter como premissa a Bíblia, não pode ser contrária, tem que ser segundo aos princípios do reino de Deus, os princípios da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que conhecemos Jesus Cristo, é através da palavra de Deus que o Pai se revela a nós, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. É através da palavra que compreendemos a realidade e a atuação do Espírito Santo em nossa vida e na vida da igreja. A palavra de Deus é o que nos une, a palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é a nossa referência, a palavra de Deus é a nossa fonte de autoridade. Pode haver diferenças interpretativas de acordo com o seu padrão teológico, com a sua tradição teológica, pode haver textos difíceis, mas existe muito mais textos que nos unem, existe muito mais textos que nos traz a unidade, que nos traz aí a uma base sólida de caminhada cristã, do que textos que nos dividem, né? Temos que tomar cuidado, porque foi justamente os teólogos liberais na Europa e também nos Estados Unidos que puseram dúvida, que desacreditaram a palavra de Deus, a sua inerrância, a sua inspiração divina. Foi isso que causou a destruição, o esfriamento de muitas igrejas na Europa. Hoje nós vivemos a Europa como um continente pós-cristão, e tudo isso porque a teologia liberal colocou em dúvidas a autoridade bíblica, no seu racionalismo científico, na sua falta de fé e confiança nas Escrituras. Jamais devemos permitir que isso ocorra nas nossas igrejas. Devemos ter sempre a Bíblia como palavra de Deus, como regra de conduta e fé e como fonte de ensino, como fonte do discipulado. Não só isso, mas a palavra de Deus nos ensina, através do Evangelho, que a base do discipulado também é a comunhão. O Evangelho é relacionamento, o Evangelho é o encontro, o Evangelho é a reconciliação, primeiramente com Deus, depois conosco e também com o nosso semelhante. Pertencemos a uma família. Efésios 2,19 diz que não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e pertencentes à família de Deus. Efésios 4:1-6, Paulo nos ensina que devemos viver em unidade, preservar a unidade, procurando guardar a unidade do Espírito em humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos um dos outros em amor e em comunhão, porque há um só corpo, um só Espírito, fomos chamados de uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Essa unidade da fé, essa comunhão faz parte do relacionamento. Este partir do pão, essa unidade nas orações, essa convivência, esse encontro, esse relacionamento, não só nos cultos, não só na igreja, mas no dia a dia, essa convivência entre famílias cristãs, isso é a base do Evangelho de Cristo, é a base do discipulado. Em Jerusalém havia isso. Atos 2, 42 e 47, nós temos essa descrição em que fala: perseveravam unânimes todo dia no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles perseveravam no ensino apostólico, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então não era um mero encontro semanal, não era um mero encontro casual, mas era a vivência cristã em comunidade. Atos 4, 34, 35, havia essa preocupação de um para com o outro. Isso faz parte do discipulado. Essa preocupação com o viver físico, emocional e espiritual. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, nos falem lá em Atos capítulo 4, 34, 35, pois todos repartiam aquilo que tinham para que o outro não tivesse falta. Hoje também temos que ter esse critério no discipulado. A preocupação não só com a vida espiritual, mas com a vida emocional e com a vida material daquele que está sendo discipulado. O discipulado também se baseia no serviço cristão.
Cada um de nós somos servos um dos outros. Filipenses 2, 3, 8 nos fala do exemplo de Cristo. E a recomendação de Jesus: qualquer que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a resgate de muitos. Lá em Mateus 20, 25 e 28 temos essa referência. Ou seja, o discipulado envolve o crescimento espiritual de cada membro, de cada cristão, para que haja um crescimento sadio da igreja. Uma igreja sadia depende de famílias sadias, famílias que crescem no conhecimento da graça. Famílias sadias dependem de cônjuges, de pessoas sadias, crescidas, maduras. Então o discipulado envolve o crescimento espiritual, ou seja, o objetivo do discipulado é que saiamos de uma posição de crianças espirituais até uma posição de adultos, de maduros, até a estatura de Cristo. A criança que precisa ser atendida, cuidada, a criança que não tem noção da sua identidade, dos seus valores, não tem a noção das coisas à sua volta, a criança que é voltada apenas para a sua carência. Quando uma pessoa vem a Cristo, ela é essa criança cheia de carências, de necessidade, mas quando ela vai crescendo, ela vai também assumindo a responsabilidade de não ser apenas um consumidor dentro da igreja, mas aquele que produz, aquele que ajuda, aquele que assume a responsabilidade para com a sua comunidade, aquele que tem uma postura adulta, uma postura de perdão, uma postura de crescimento espiritual. Não só apenas de crescimento numérico. Então, o objetivo do discipulado é tornar a criança em Cristo num adulto em Cristo, de tornar aquela criança na fé numa pessoa, no varão, na estatura de Cristo, né? Deixar de ser um consumidor para também ser uma pessoa responsável, que compartilha os seus dons, que também se oferece para o crescimento do outro. E nessa convivência, nesse crescimento de maturidade, existe o crescimento numérico, né? O discípulo deve ser um discipulado para também poder discipular. Deste modo, teremos um crescimento com qualidade e não desordenado. E por último, a lição nos traz o exemplo da igreja de Antioquia, que é uma igreja que começou na fé pequena, foi crescendo. Paulo e Barnabé foram os discipuladores daquela igreja, ela cresceu, tornou-se uma igreja com profetas, com mestres e doutores, e depois, resultado do seu crescimento, ela também se tornou uma igreja missionária. Enviou Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária, que trouxe muitos frutos. Então esse é o objetivo do discipulado, é pegar algo que está começando agora, uma pessoa começou agora, ela cresça, ela desenvolva, ela também se torne um mestre, ela também cresça e desenvolva para que ela se torne também um missionário, aquela igreja que envia, aquela pessoa que contribui para a obra missionária, para que outras pessoas também tenham oportunidade de discipulado e oportunidade de crescer. Então, a conclusão que temos é que o discipulado é importante para que o crente possa saber distinguir a voz de Cristo, nosso sumo sacerdote, das diversas vozes do mundo, da voz dos mercenários. Ser discípulo não é apenas ser membro de igreja, mas alguém com plena consciência de quem ele era, de quem ele é e de quem ele será em Cristo. Plena consciência da sua identidade, chamado, propósito e missão. Romanos 8, 29 nos resume tudo isso. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Que Deus possa abençoar você na preparação da sua aula, que possa usar esses subsídios que passamos. Mas é muito importante você, como professor, que se torne também um discipulador. Você com a sua vida, com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, ser referência, não apenas no plano teórico, mas no plano vivencial aos seus alunos, que eles também, vendo você, tenham o desejo de ser imitadores de Cristo, tenham o desejo de crescer na graça e no conhecimento. Vivemos uma crise de referenciais hoje na nossa sociedade e mesmo nas nossas igrejas. Pessoas preocupadas apenas com o seu próprio culto, que não se dispõem a ensinar. Pessoas preocupadas apenas no seu lucro pessoal, no seu próprio interesse, sem se preocupar que as suas ações podem estar prejudicando o irmão ao seu lado, o irmão menos maduro, mais fraco espiritualmente. Que possamos ter esse amor pelas pessoas ao nosso redor, amor pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, e nos colocarmos à disposição da igreja e pedirmos a capacitação do Espírito Santo para que também sejamos discípulos conforme a Bíblia pede, humildes,
querendo crescer cada vez mais, mas também discipuladores, com disposição de ensinar, a disposição de acompanhar, a disposição de ajudar as pessoas no seu crescimento. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e nos faça resplandecer cada vez mais no mundo em trevas. Deus abençoe a todos. Amém.